professor. Olá a todos. Eu sou o aluno Irlan Farias, da turma de AD. E para começar a nossa primeira VA, eu vim com um tema de Introdução à Computação Evolutiva e eu quero falar um pouco sobre ele aqui. Desde a motivação por trás, né, desse, essa submatéria, né, da inteligência artificial, vamos dizer assim, desse subtópico, sem uma palavra melhor para isso. E como ela funciona, né, do porquê estudar ela. Vou até mostrar também um pouco dela na prática, digamos assim, com um vídeo no final que eu deixei aqui guardado, uns shortzinhos bem curtos. E também mostrar um pseudocódigo de como funciona, né, a computação evolutiva no geral, assim, de forma bem genérica. Mas enfim, vamos lá. Pronto. Para começar a explicar um pouco sobre a computação evolutiva, explicar um pouco também da sua origem, né? Que veio da partir de Charles Darwin com um livro de A Origem das Espécies, um livro bem famoso, bem antigo também, um livro de 1859, que todos vocês provavelmente já ouviram falar dele, e nele conta, né, Charles Darwin conta como que funciona o sistema, vamos dizer assim, a evolução das espécies, né, dos animais no geral. Todo mundo já deve ter ouvido aquele papo de que a gente veio do macaco, então é mais ou menos isso que fala o livro de Charles Darwin. Então, lendo um pouco aqui o que contém no slide, que eu deixo preparado para vocês, diz aqui que Darwin demonstrou nesse livro que os organismos vivos se modificam ao longo de gerações através de processos de variação genética e seleção natural. Indivíduos com características vantajosas têm maior probabilidade de sobreviver e reproduzir, transmitindo essas características para gerações futuras. Então, a partir disso que se baseia a computação evolutiva, né? Ela puxa muito disso de passar a herança para o próximo, pega os conceitos de indivíduos, conceitos de população, de seleção natural de fato. Mas a gente vai explicar um pouco depois, logo nos conceitos fundamentais. Né? O que eu quero falar agora mais é sobre os princípios evolutivos naturais, digamos assim, né? O que se baseia muito a computação evolutiva, as semelhanças dela, né, entre a computação evolutiva e esse livro de Charles Darwin. Assim, esse livro da Origem das Espécies, ele foi tipo a base principal para esse estudo de inteligência artificial, mas obviamente ele não foi o único, né? Mas pode dizer que ele foi o começo de tudo, vamos dizer assim. Então, o que a gente tem aqui de semelhança do que foi retirado desse livro para a computação evolutiva? A gente tem os conceitos de variação fenotípica, que diz que os traços físicos e comportamentais que afetam a resposta dos indivíduos ao ambiente, certo? A gente tem a seleção natural, que são os indivíduos com bons traços, esses traços fenotípicos falado mais cedo, tendem a gerar descendentes e transmitir as suas características. Semelhantemente, a gente tem a herança genética, que é as características que são repassadas aos descendentes através do processo de reprodução. Então isso aqui é basicamente um cruzamento de espécies, de fato, né? A gente tem um pai, uma mãe e vai gerar um filho que vai herdar todas as suas características genéticas, né? Todo o seu DNA. E a gente tem também a mutação, que eu gosto de dar um exemplo que parece com um vírus, de fato. Porque a gente tem aqui, sei lá, o vírus de uma doença. E aí você toma vacina, remédio para tentar se livrar desse vírus, e aí ele sofre esse famoso processo de mutação, que aí ele começa a superar essa vacina, começa a superar esse remédio e começa a atingir você novamente. Entende? Então, basicamente é isso que é a mutação. Então, essas alterações genéticas podem introduzir novas características da população. Então, esses são os principais princípios evolutivos, né, que se assemelham um com o outro. Então, falado tudo isso, por que estudar computação evolutiva? É difícil falar do porquê estudar computação evolutiva sem falar muito das vantagens do que esse estudo traz, essa abordagem de computação evolutiva traz. Então, logo mais na frente eu vou falar um pouco das vantagens da computação evolutiva também. Então, eu queria deixar aqui um leve spoiler, talvez, do que seria. Então, a gente tem aqui as soluções em espaços complexos. Beleza. O que é isso? Como está escrito aqui, permite explorar grandes espaços de busca de forma heurística, encontrando soluções boas o bastante quando métodos tradicionais falham. O que isso quer dizer? Significa que esse tipo de abordagem procura, não sei se é uma palavra correta, mas ele explora muito mais do que outros métodos tradicionais.
sabe? Então ele evita ficar em mínimos locais, evita ficar em ótimos locais. Então ele tem uma exploração e uma exploitação muito diferente de outros métodos tradicionais, e dependendo do problema, até de outras abordagens de inteligência artificial. Embora isso também seja, além de uma vantagem, também seja uma limitação, né? Eu vou falar um pouco disso depois também. Então a gente tem aqui a diversidade e robustez, certo? Ao trabalhar com populações, garante uma variedade muito grande de solução, por ter vários indivíduos, né, que é uma possível solução. Então a gente tem uma variedade muito grande. E novamente, aumenta a exploração e aumenta a exploitação do algoritmo. A gente tem a aplicabilidade multidisciplinar, que esse tipo de abordagem pode ser resolução, pode ser usada em diversos tipos de disciplinas, como por exemplo engenharia, biologia, finanças, artes. Então sempre que for possível avaliar se alguma coisa está boa ou não, basicamente a gente consegue aplicar esse tipo de algoritmo. Eu deixei aqui por último esse adaptação contínua, porque eu queria mostrar o vídeo lá pro final para dar uma explicada melhor do que seria a adaptação contínua. Mas basicamente, assim como está escrito, os algoritmos evolutivos se adaptam naturalmente a novos cenários, pois cada geração aprende a partir dos dados mais recentes. O que significa? Significa que não necessariamente você tem que ensinar efetivamente alguma coisa para seu algoritmo aprender. Ele pode aprender com interações anteriores, e quando aparecer um obstáculo novo, com o seu conhecimento anterior já saber como, como burlar, né? Como resolver aquele problema. Vai ficar bem claro depois que eu mostrar o vídeo no final. Então vamos lá, vamos partir agora para os conceitos fundamentais da computação evolutiva. Já começando aqui com população e indivíduos, né, que é o mais básico, o mais simples de entender de como funciona na computação evolutiva. Vou ler aqui primeiramente, depois eu vou dar um exemplo bem simplesinho, assim vocês vão entender, se é que já não tem entendido, porque realmente é bem facinho mesmo. Então a gente tem aqui a população, que na computação evolutiva, a população é um conjunto de soluções candidatas, o indivíduo, para o problema que eu desejo resolver, certo? Cada solução é considerada um indivíduo em um ecossistema computacional. Então eu tenho da minha população, eu tenho vários indivíduos. Então é basicamente o coletivo de indivíduo no conceito de computação evolutiva. Vários indivíduos é uma população. E com uma população eu vou atrás da minha solução, no meu escopo, do meu problema, do que eu estou querendo resolver. Então, um indivíduo representa uma única solução e, na prática, levando para algoritmo mesmo, para computação, ele pode ser codificado como um vetor de números, uma sequência de bits, uma árvore de programa, outras estruturas, enfim. Eu vou ignorar esse exemplo que eu dei aqui embaixo no slide e vou mostrar um exemplo que vem logo após esse aqui. Vai ficar mais legal. Então, o que eu queria falar? Vamos supor que a gente está fazendo um concurso, certo? Vou trocar a câmera aqui. Vamos supor que a gente está fazendo um concurso. E esse concurso só tem uma única vaga. Então, todos os candidatos a prestar aquele concurso, a buscar aquela vaga, eles são uma população, um geral. Toda aquela sala que está fazendo essa prova, passando concurso, é uma população. E cada um dos indivíduos que está prestando a prova, isso, é um indivíduo. Então, então cada indivíduo ele vai prestar uma prova e a sua nota tirada daquela prova é sua função fitness, que eu vou falar no próximo slide, que é basicamente a sua pontuação de fato. Então, ao atingir a solução ótima, digamos assim, é como se um candidato tivesse acertado toda a prova e aí ele passou e só ele conseguiu aquela vaga, que era a única solução possível. Então, passando aqui para outros conceitos fundamentais, vamos falar um pouco de fitness e seleção. Eu já dei um leve spoiler aqui do que seria a função fitness, mas ela é basicamente uma função que retorna. Ai meu Deus, minha garganta.
Voltando. Ela é basicamente uma função que retorna um valor de quão bom é aquele indivíduo meu, no meio da minha população. Ela vai ser a partir dela que eu vou. Caramba! Voltando, tive que dar uma parada rápida aqui que a tosse estava complicada, mas voltando a explicar de fato o que é uma função fitness. Ela é nada mais nada menos que é um valor dado ao indivíduo dizendo quão bom ele é nesse problema, né, para essa no meio desse ambiente, no meio dessa população. Então, vamos olhar essa função aqui na esquerda que eu deixei preparada. Essa função aqui é uma função de, de uma parábola, certo? Voltada para cima. E eu tenho um objetivo de minimalizar essa função. Ou seja, eu quero o menor valor de y dado um x qualquer. Então, minha função fitness é nada mais nada menos que a própria função, certo? Então vamos supor o seguinte: meus indivíduos aqui vão ser os números, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Cada um deles é um indivíduo, né, no meio de uma população, e essa população é a minha população de número real. Então, dado essa população, dado esses indivíduos, eu vou jogar eles no meu algoritmo evolutivo, digamos assim, e a partir de seleções, a partir de mutações dadas, ele vai ter que me retornar uma função fitness de menos 1, se eu já souber qual é esse valor, ou eu vou jogar ele para uma quantidade indeterminada de iterações e o menor função fitness que for retornada é a minha solução ideal, ou pelo menos a minha aproximação que eu estou querendo buscar nesse meu problema. Beleza? Então vamos aqui para a parte de seleção. A gente tem vários tipos de seleções, então eu deixei aqui bem destrinchado. A gente tem a solução por roleta, onde cada indivíduo tem uma probabilidade qualquer de ser escolhido, qualquer não, perdão, uma probabilidade de ser escolhido proporcional ao valor do seu fitness. Então, basicamente, quanto menos, levando em conta esse exemplo que eu acabei de dar, né, de querer o menor valor. Então, quanto menos for o valor da minha função fitness, maior é a probabilidade dele ser escolhido para ser o pai da próxima geração. A gente tem também a seleção por torneio, onde aí sim a gente seleciona aleatoriamente um grupo de indivíduos. Vamos supor que a gente tem 20 indivíduos e eu vou selecionar 10 aleatoriamente. Então, desses 10 aleatoriamente, eu vou selecionar o melhor entre eles e ele vai se tornar pai. Vamos supor, desses 10 indivíduos, eu vou selecionar os 6 melhores para se tornar pais de próximos 3 filhos, saca? E a gente tem a solução ranqueada, onde aí o mais básico, vamos dizer assim, a gente pega o indivíduo com maior fitness, coloca lá em cima e vai ordenando ele até chegar ao indivíduo de menor fitness. E aí eu seleciono outra quantidade X de indivíduos para serem os pais. Vamos supor, 20 indivíduos, 10 deles eu seleciono para ser os pais, e aí gera mais 5 filhos. Beleza? Vou passar aqui. E para finalizar aqui os conceitos fundamentais, a gente tem o crossover e a mutação. Depois desse slide eu vou mostrar como é que funciona exatamente todos esses conceitos no algoritmo genético, na prática mesmo, né? Como eu faria esse algoritmo. Mas voltando para os conceitos, o crossover, que é uma combinação, traduzindo é basicamente isso, e ele vai combinar, voltando para um pouco da biologia, ele vai combinar as partes do material genético de dois pais para produzir um filho. É basicamente aquilo que eu falei no começo, sobre ter uma criatura pai e uma criatura mãe. Eles vão ter um filho, e aí vai ter uma mistura do material genético dos dois, uma mistura do DNA dos dois. Beleza? Então, levando agora para o algoritmo, como é que pode ser feito esse crossover? Vamos supor que aqui a gente levou uma função quadrática, um f de x, certo? Vamos supor um f de x, um f de xy. Vamos supor assim. Então a gente pode ter a combinação de um ponto, o crossover de um ponto único, onde a gente troca literalmente um único ponto com outro. Então a gente tem um indivíduo fx de y, outro indivíduo fx de y, e eu troco com ele o x de um pelo x de outro. E esse vai ser o meu filho. Eu troco o x de um pelo y de outro, e meu filho vai ter esse valor fx de y. A gente tem a combinação de dois pontos,
onde a gente, em vez de um único ponto, a gente troca dois, simplesmente isso. Então eu posso trocar o meu x pelo y, o meu y pelo x, ou o y pelo y do outro. Enfim, tanto faz. Quem produz isso é quem está fazendo o algoritmo. E a gente tem a combinação uniforme, onde cada gene tem uma probabilidade independente de vir de um pai ou outro. Isso aí também são formas diferentes de poder fazer esse crossover. Ele é decidido por quem está fazendo o algoritmo. E é basicamente aquilo. Computação evolutiva tem muito de teste e falha, teste e acerto, digamos assim. Enfim, a gente também tem a mutação. Mutação, como eu tinha dado aquele exemplo mais cedo da doença, né, do vírus, é basicamente isso. Então, levando para a computação evolutiva na prática, no algoritmo, é basicamente introduzir pequenas alterações randômicas em um indivíduo. Então, a gente tem um f de x de y, um indivíduo f de x de y, e ele vai sofrer uma mutação. O que é essa mutação? Tanto faz. A gente pode pegar esse x e a mutação dele ele virar menos x agora. Pode ser que ele seja mais 10x. Pode ser que ele seja y vezes 2. Tanto faz. Ou seja, essa mutação ela é definida baseado no quanto você quer explorar ou quanto quer exploitar um universo, né? uma população. O seu problema. Então vamos falar agora sobre o ciclo de gerações. Vou dar uma olhadinha aqui como está o tempo. Vamos ver agora aqui um ciclo de gerações. Olhando aqui para a esquerda, vamos destrinchar aqui do começo até o fim, e aí eu mostro para vocês aquele algoritmo, aquele pseudocódigo que está ali na direita, que é basicamente o que está escrito aqui em forma de pseudocódigo. Enfim, a gente tem primeiro a inicialização, certo? Onde inicia uma população, que é chamada de geração zero, de forma aleatória e dada por alguma função heurística, o que for melhor para o seu problema. Então, eu criei aqui meus, sei lá, 20 indivíduos de forma aleatória, com valores completamente aleatórios, e aí eu vou começar a avaliar os meus indivíduos. E vai retornar um valor para minha função fitness, para saber o quão bom é aquele indivíduo meu. Seguido, vou fazer a seleção dos meus pais com base nessa função fitness. Então, como eu tinha falado daquele tipo de seleção, eu vou levar aqui agora como exemplo do que a gente está falando aqui agora, aquela seleção ranqueada. Então eu pegaria dos meus 20 indivíduos, o melhor colocaria no topo, o pior colocaria no fim e pegaria, sei lá, os 10 melhores. Um momento. Ai meu Deus, perdão. Voltando aqui agora. Depois que eu fiz a seleção dos meus indivíduos para serem os pais, aí sim, vou aplicar a combinação para gerar os próximos filhos. Então os meus 10 melhores indivíduos vão ser os pais e eles vão gerar 5 novos indivíduos. Filhos, através de uma combinação definida para o seu algoritmo, seja ela qual for. No fim, eu aplico ou não uma mutação nos filhos, depende muito se eu quero explorar. E aí você pode decidir se quer uma mutação em um único, uma mutação em todos, uma mutação numa quantidade X de filhos. E aí, por fim, a gente vai fazer a substituição desses filhos por uma parte ou por toda a população. O que significa? Os 20 indivíduos eles têm que se manter, certo? Teriam que se manter, no caso. Então eu trocaria, sei lá, como foi gerado 5 novos filhos, eu mudo ele pelos 5 piores pais. Ou posso mudar pelos 5 piores indivíduos no geral. Isso também é decidido da maneira que você preferir, da maneira que o seu problema for resolvido melhor, né, de fato. Então, levando aqui para o pseudocódigo, basicamente isso que eu disse. A gente inicializa o algoritmo e aí inicializa uma população com soluções candidatas aleatórias, os meus indivíduos. Vou avaliar cada solução candidata e aí eu vou fazer um loop até que uma condição de parada seja satisfeita. O que é uma condição de parada? Seria quando o meu algoritmo atingisse a solução ideal, caso eu já soubesse, como por exemplo naquela função lá quadrática, onde eu sabia que meu menor y naquela função seria o menos 1. Então, se minha função fitness retornasse menos 1, eu poderia parar esse algoritmo, ou até 20 gerações, por exemplo. O meu algoritmo ele vai rodar 20 gerações, e se em 20 gerações ele não conseguiu encontrar esse menos 1, ele me retornaria pelo menos um menor que ele encontrasse, sei lá, 0, 1, entende? Então, essa condição de parada ela tem que ser definida para saber quando o algoritmo de fato vai parar, por isso que ela se chama assim. Então a gente tem nesse loop a seleção dos pais,
em um daqueles métodos que eu mostrei anteriormente, a gente tem a recombinação, que é o crossover dos pais, para poder gerar os filhos, e aí a mutação da filha gerada, mutação ou não, né? Você que decide. Por fim, a gente faz uma avaliação dos novos candidatos para puxar o fitness deles, saber quais são os melhores, e aí selecionar os indivíduos para a próxima geração. Eu não falei mais cedo, mas pode ser que esses novos indivíduos para a próxima geração não sejam nenhum desses filhos gerados. Você pode dizer que precisa de um fitness maior do que tanto para ele ser selecionado para a próxima geração. E pode ser que nenhum desses filhos tenha um fitness desse valor. Então você pode ir por lá e fazer essa avaliação de novo. E aí que entra a mutação. Porque se esses filhos não forem gerados e os pais forem selecionados daquele método de novo, dos ranqueados, eles vão ficar do mesmo jeito para sempre. Então aí que entraria a mutação para aumentar a diversidade desses indivíduos, né, dessa população. E aí ficar nesse loop até encontrar a condição de parada. Beleza. Pronto, aí vem a parte que eu já tinha dado um spoiler mais cedo do porquê estudar a computação evolutiva, que é justamente essa robustez contra mínimos locais, né? Devido acho que espero que tenha dado para entender o porquê que existe essa robustez, mas a exploração e a exploitação desse tipo de algoritmo ela é muito forte, certo? Que é uma das melhores características para ele achar os melhores resultados. Então, eu diria isso que é uma ótima vantagem para a computação evolutiva. A gente tem a flexibilidade da representação, que ele é adaptável a diversos tipos de problemas, certo? Ele pode ser, como é que eu posso dizer? Eu tinha falado mais cedo, né? Como vetores binários, como árvores, como grafo, ele pode ser adaptável a qualquer tipo de problema. A gente tem a independência derivada, aí já é tipo, bem mais específico, não requer um cálculo de gradiente, né, que ele pode ser dado simplesmente pela função fitness, que é avaliada diretamente, e é de fácil paralelização, que é a avaliação simultânea de indivíduos, que isso também pode ser uma desvantagem, que eu vou falar no próximo slide, por causa do desempenho, né, do algoritmo. Então aqui a gente está falando de limitações e desafios. Bom, a computação evolutiva ela apresenta algumas limitações, né? Como está escrito aí. E aí algumas das vantagens só podem se tornar limitações, como por exemplo o custo computacional, como eu tinha falado. Ele pode ser elevado, especialmente com populações grandes. O que eu quero dizer com isso? A condição de parada, por exemplo, que eu tinha falado mais cedo, se ela não encontrar o ótimo global, a minha solução de fato, ela pode ser parada através de um número de gerações específicas. Daí eu posso ter uma quantidade muito grande de indivíduos para que essa condição de parada seja satisfeita de, de, de uma forma boa, sabe? Entende o que eu quero dizer? Eu posso ter muitos indivíduos, posso ter poucas condições de paradas e não der tempo suficiente deles aprenderem a solução. Ou também eles podem ser, esse tipo de problema pode ser complexo o suficiente para eu deixar lá o algoritmo rodando por diversas gerações e ainda assim não chegar numa solução boa. Esse tipo de problema pode ser encontrado com populações muito grandes de indivíduos, certo? Computação de custo computacional. O desempenho também ele depende dessa escolha de parâmetros. O que isso significa? Significa que se eu tenho um algoritmo evolutivo, por exemplo, vendo aqui, a gente tem esse algoritmo evolutivo aqui genérico de pseudocódigo e ele pode funcionar muito bem para um problema X desse jeito aqui, ou ele não pode funcionar assim, mas se eu tirar a mutação, ele pode achar essa solução muito mais rápido, sabe? Então, essa simples mudancinha de fazer mutação ou não pode me gerar um resultado totalmente diferente, ou até mesmo o tipo de combinação que eu faça, ou até mesmo o tipo de seleção que eu faça para a próxima geração. Isso influencia bastante. Então, por isso que eu disse mais cedo que a computação evolutiva é muito sobre tentar e acertar, e tentar e falhar, e saber como alterar bem o seu problema. Desculpa. Então, além disso, os algoritmos evolutivos oferecem apenas aproximações e podem não encontrar o ótimo global.
Também, como eu disse, a gente pode deixar ele rodando por 80 milhões de interações e ele ainda assim pode não encontrar o, o meu ótimo global, né? A minha solução, de fato. Mas ele pode encontrar um valor extremamente aproximado. Porque os exemplos que eu dei são exemplos bastante simples, então, obviamente, ele encontraria esse ótimo global, você sabendo fazer o algoritmo direitinho, um algoritmo bem simples, ele pode encontrar esse ótimo global, mas para funções não, para problemas um pouco mais complexos, pode ser que ele encontre só apenas uma aproximação bem perto, mas não encontre o resultado exato, né? E a convergência prematura é outro desafio, ocorrendo quando a diversidade genética cai rapidamente, significando que, caso os pais no começo sejam pais com fitness ruins, com fitness longe do ideal, eles podem gerar filhos com fitness longe do ideal também. E dependendo do parâmetro, como eu falei mais cedo, que você selecionou antes do algoritmo para saber como vai selecionar esses pais, como eles vão sofrer mutação, etc, etc, eles podem, como está escrito aqui, levar a população a convergir para soluções subótimas, significando que ele pode ser pior do que deveria, sabe? Ele poderia ser um pouco melhor, mas por causa desse começo com os pais um pouco ruins, até porque se a gente gerar essa população inicial aleatória, existe grande chance dela começar aleatoriamente ruim e continuar ruim, e uma solução aleatória boa e continuar sendo boa, entende? Então, dito tudo isso, eu quero mostrar aquele videozinho. Deixa eu botar aqui a câmera. Vou até tirar minha carinha daqui. Quem disse que programar não é divertido? Eu recriei o jogo do dinossauro do Google Chrome e coloquei uma inteligência artificial para aprender a jogar. Esse algoritmo se chama rede neural, e nesse jogo ela foi treinada usando a teoria da evolução. Primeiro, a gente cria vários dinossauros com comportamentos aleatórios. Depois a gente coloca eles para jogar e reproduz os que foram melhor. Daí é só a gente aplicar uma leve mutação nesses novos indivíduos para ter a chance de nascer um filho que joga melhor que o pai. Agora é só repetir isso várias vezes. Depois de algumas gerações, tá lá, aprendeu a jogar e nunca mais perdeu. Daí nesse momento eu dificultei o jogo, adicionei uns espinhos e um avião para eles passarem por cima. Daí depois de algumas gerações, eles aprenderam a usar o avião e nunca mais perderam de novo. Daí eu dificultei ainda mais, coloquei para a velocidade do cenário aumentar infinitamente. Aí aconteceu algo que eu não tinha pensado. Hello, darkness, my old friend. Chega uma hora que o jogo tá tão rápido que dá pra pular o espinho em vez de usar o avião. E eles conseguiram encontrar essa falha e se aproveitaram dela. Sensacional, mano. Quem disse que... E aí, com o final desse vídeo, o que eu queria dizer, o que eu queria falar sobre aquilo de adaptação contínua, né, que eu falei mais cedo. Os dinossauros não sabiam que davam para pular o espinho sem usar o aviãozinho, né? Mas conforme foi passando, conforme a velocidade foi aumentando, ele aprendeu sem ter que um dinossauro anteriormente ter feito aquilo antes. Então ele já aprendeu sozinho. Que é isso que significa a adaptação contínua. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E era isso que eu tinha para falar sobre computação evolutiva.